E a nossa patrulha do consumidor? O caso da Juliane. Ela cadastrou o currículo dela para tentar um emprego numa escola de qualificação profissional. Só que ela queria um emprego, hein? Só que em vez de conseguir um emprego, um trabalho, ela acabou automaticamente matriculada em um curso, sem que fosse essa a intenção dela. E nessa matrícula do curso ela deveria pagar não só a matrícula, mas também o material didático e 3 mensalidades de R$ 179. Olha bem, para piorar a situação, quando a Juliane foi ler o contrato, chegou em casa, foi ler o contrato, ela descobre naquelas letrinhas miudinhas que o curso custava 20 vezes mais do que tinha sido informado a ela lá. Vamos ver direito essa situação aí na reportagem. A estudante Juliane Cerqueira da Silva, porque preencheu um formulário de emprego pela internet, foi chamada pela empresa e teve que assinar um contrato para fazer um curso obrigatório com autorização do desconto das mensalidades em folha de pagamento. A Micropro entrou em contato comigo no dia 20 do mês passado para mim estar indo lá fazer a entrevista. Eles me falaram que eu iria estar trabalhando na unidade próxima ao Shopping Anália Franco, de auxiliar administrativo. Aí eu teria que estar fazendo um curso de administração durante 2 anos e estar pagando esse período de treinamento. 3 parcelas de R$ 73. Como eu não teria um cartão de crédito em mãos, eu tive que estar fazendo um cartão com eles na hora para estar debitando do cartão esse valor. Quando a Juliane leu o contrato, percebeu que numa cláusula constava 25 a quantidade de parcelas, número muito superior ao que haviam falado para ela anteriormente. Eles falaram para mim que ia ser debitado do meu salário um período de 3 meses no valor de R$ 179. E falou que eu não estaria pagando esse período de 25 parcelas. Por isso eu concordei e assinei o contrato de acordo com o que foi me falado, não de acordo com o que estava escrito no contrato. Quando eu fui começar o treinamento, no dia 23 de junho, fui falar com a recepcionista, a Fernanda. Ela falou sobre esse período de 25 meses que realmente iria estar sendo descontado no meu pagamento. Com tantos desencontros de informações, a consumidora pediu o cancelamento do contrato. Mas mesmo num período tão curto de tempo, o responsável pelo curso não abriu mão da multa rescisória. Então, ela pediu ajuda no órgão de defesa do consumidor. O PROCON obrigou a empresa para estar fazendo a quebra de contrato e para estar me reembolsando esse período de 3 meses que foi passado no meu cartão, que seria o treinamento que nem eu comecei. Mas até agora a empresa não entrou em contato comigo. Por isso estou aqui pedindo ajuda para o programa da tarde e para a patrulha do consumidor, porque eu sei que vocês podem estar me ajudando nesse processo. Quer dizer, a Juliane, que está aqui com a gente, bem-vinda, Juliane. Bem-vinda. Tomara que a gente consiga resolver. A Juliane estava preocupada com uma proposta de emprego. Esse era o objetivo dela, conseguir um emprego. Por isso ela preencheu aquele currículo, deixou lá e tal. Só que, ao invés de uma proposta de um emprego para ela sair da situação em que ela se encontra, que não está ganhando nada hoje, está desempregada, ela saiu com uma dívida enorme aí, matriculada num curso que não era o objetivo dela. Então, Tanuri, como é que a gente pode chamar uma situação dessa? Estratégia de venda? O que seria isso? Brito Júnior, a meu ver, isso daí se chama um ardil. Por quê? De uma forma ardilosa. Essa empresa fez uma afirmação que sabia ser falsa e enganosa para iludir uma jovem de 21 anos que está 6 meses desempregada. Imagina, a pessoa está 6 meses desempregada, recebe um telefonema com uma falsa proposta de emprego. Ela pega um ônibus, se dirige ao local, chega lá, não é nada de emprego. É uma tentativa de venda de um curso e ela sai mais endividada, ou seja, além de não ter um emprego, ela gastou dinheiro e sai com 25 parcelas para pagar de um suposto treinamento que nem sequer existiu. Mas Tanuri, ela foi induzida a assinar esses documentos que a obrigavam a fazer o curso? Alguém obrigou a Juliane a assinar esses documentos? No caso da Juliane,
ela foi chamada a essa empresa e ela se dirigiu lá com a expectativa de uma entrevista de emprego. Ela foi lá para trabalhar. Eu queria até aproveitar e perguntar para a Juliane. Juliane, quando você chegou lá, o que eles falaram para você? Como que foi? Eles falaram, assina então aqui, para você ter esse emprego, e aí eles te enganaram, foi isso? Então, no começo ele falou que era pra mim fez a entrevista de emprego, normalmente. Só que depois ele falou que pra mim poder trabalhar, eu teria que estar fazendo um período de 3 meses o treinamento, e eu que teria que estar pagando esse treinamento, caso Agora, se eu não... Qual que era a função da entrevista? Qual que seria o cargo? O cargo é auxiliar administrativo. Auxiliar administrativa. Isso. Te ligaram falando assim, olha, vem pra cá pra fazer entrevista de emprego para auxiliar administrativa. Isso. E na sequência, durante a entrevista, já te falaram que você vai ter que fazer o curso? Foi. Aí ele falou que, mas para fazer, para começar a trabalhar, eu teria que estar fazendo esse período de treinamento de 3 meses. E eles te falaram quanto você teria que pagar para esse treinamento de 3 meses? No valor de 3 vezes de R$73. Só que quando ela chegou em casa, ela leu o contrato e descobriu que era 20 vezes mais caro do que isso, né? Isso. Ah, então você assinou achando que era só 200 e pouco. Antes de assinar, eu falei com o coordenador da unidade e ele mesmo falou que esse período de 25 meses não iria estar sendo descontado do Olerite, ia ser descontado só no período de 3 meses. Peraí, você então teria que fazer o curso para conseguir essa vaga de trabalho, entraria para trabalhar de auxiliar lá, que era a sua ideia, a sua pretensão, e aí durante os primeiros salários você seria descontada para pagar esse curso? Isso. Além... Mas, ô Brito, desculpa, eu nunca ouvi falar de uma proposta de emprego onde você primeiro paga para depois receber. Pagar para trabalhar não existe, né? Existe isso, Tanuri. Tá certo isso, Tanuri? Não está certo, Ticiane, não está certo, Ana, não está certo, Brito. Veja, no caso, ela foi induzida a erro e assim que ela chegou lá, até para falar de forma didática, ela foi numa sexta-feira e falaram, você vai começar na segunda-feira, mas você tem que pagar primeiro para fazer um treinamento para começar R$219, 3 parcelas de R$73,30 e está aqui. Ela pagou. Se ela cancelasse, se ela dissesse, não quero mais nada disso aí, esses caras estão me engambelando, eu não vou assinar mais nada. Isso mesmo. Aí ela chegou lá na segunda, ela ficou sabendo que não era contrato de trabalho e ela assinou um contrato de um suposto treinamento no qual teria mais 25 prestações, mais 25 meses. E eles ofereceram algum salário para você antes disso? Eles falaram, você vai fazer esse curso, mas você vai pegar esse emprego e o salário é tanto ou não? Nem isso? Falou o valor do salário, sim. E era maior do que esse preço que você estava pagando o curso? Isso. Pelo menos era? Pelo menos era. Gente, mas mesmo assim é um absurdo. É absurdo e ilegal, Uma Ticiane. venda casada? Por que é ilegal? Eu vou mostrar. Eu diria que é uma venda escondida, né? Porque você vai para trabalhar, alguém está te forçando a fazer um curso. Uma venda escondida. Olha, vamos ver. A venda casada, se fosse condicionado a prestação do serviço ou produto a outro. Mas o caso é mais grave ainda, Brito. Por quê? Na verdade, usaram de um ardil, porque a Juliana estava desempregada, prometeram um emprego para ela, prometeram um trabalho com remuneração. E a empresa sabia que era falso. Então isso é crime contra o consumidor. Vamos mostrar? Vamos mostrar o que o código diz. Está aqui. Está no livro. Está no livro, estabelece a lei, no seu artigo 67, que fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. Ou seja, a empresa, ela sabia que não poderia estar cumprindo aquilo lá. Sabia que a Juliane foi lá com a expectativa de ter um emprego e saiu endividada. Mas aqui nós vamos resolver o caso da Juliana. Arregalou o olho, é porque agora o negócio ficou quente. Já tá atendendo lá? Alô? Já atendeu. Alô? Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde. Quem? Alô? Quem tá falando? Você pode falar um pouquinho mais alto? Não tô te ouvindo. Alô, quem está falando? Alô? Oi, tá me ouvindo aí? Alô, não consigo te ouvir. Alô? Não consegue ouvir? Não consegue me ouvir aí? Tá chegando agora? Tá me ouvindo agora? Alô? Melhor a gente ligar de novo, né? A gente liga de novo. Vamos ligar de novo. Às vezes pode ter algum probleminha na ligação, ou a pessoa ela também está assistindo. Ou Agora, alguém enquanto avisou. a gente liga, Brito, eu vou lembrar de um outro caso que é muito parecido com esse também da Juliane. Porque
porque a Dora ela esteve aqui na Patrulha do Consumidor porque recebeu a ligação de uma escola de informática dizendo que a filha dela tinha ganhado uma bolsa de estudos. Mas quando ela chegou para fazer a matrícula, a história não era bem assim, não. Veja a reportagem. A dona de casa Dora Maria de Almeida procurou a Patrulha do Consumidor depois de receber uma ligação da escola Microcamp, dizendo que sua filha poderia fazer um curso gratuito. Em maio desse ano, eu recebi uma ligação da Microcamp. Eles me falaram que a minha filha, por ser uma boa aluna, que ela tinha ganho um curso. Eu fui até a Microcamp, aí eu me interessei pelo curso. A minha filha também, que eles tinham me falado que o curso era gratuito. Eu tinha que pagar 150 do material didático. Foi passado as 3 parcelas de 50 do meu cartão de crédito. Uma já foi debitada. Eles me deram vários contratos para me assinar e não deu nem tempo para mim poder ler. Porque se foi jogando os papéis em cima de mim, eu fui assinando. Depois de assinar o contrato, a consumidora descobriu que, além de arcar com o material didático, ela teria que pagar mais 24 parcelas de R$ 179. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver, olhar os papéis, aí eu vi as 3 parcelas de 50 e mais 24 de R$ 179,60. Sem ter condições de pagar as parcelas, a consumidora tentou cancelar a matrícula, mas a escola informou que ela teria que pagar uma taxa. Eu tentei cancelar pelo telefone. Como eu não conseguia, eu fui até a Microcamp. Aí chegando lá, eles me passaram que eu não podia cancelar, porque o prazo era de 7 dias. Eu expliquei para ele que eu queria cancelar, que eu não tinha condição de pagar. E ele me falou que só podia cancelar se eu pagasse 580. Por isso que eu estou pedindo à Patrulha do Consumidor ajuda, que eu não tenho condição de pagar esses 580. Eu acho um abuso. Realmente é um abuso. Agora a Dora ela está aqui com a gente, ela voltou ao programa da tarde. Eu queria saber, Dora, depois que você esteve aqui reclamando, eu quero saber o que aconteceu. Você recebeu o seu dinheiro de volta? Recebi meu dinheiro de volta, eles cancelaram. Ai, o que contrato. bom. Então agora você está mais tranquila, deu tudo certo? Muito feliz e tranquila. Se não fosse Ponto pra Dora. Que bom, Dora, parabéns. Bacana. Parabéns, O caso viu? dela Agora tá sim. resolvido 100%, né, Tanuri? Caso dela resolvido, vamos dar os parabéns aí no caso para a Microcamp, no caso dela, mas nós temos outros casos dessa mesma empresa que nós vamos estar de olho, acompanhando. Mas por enquanto, parabéns à Microcamp. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a Juliane e eu vou falar agora novamente com a empresa lá que... Micropro, boa tarde. Micropro. Pronto. Alô? Alô? Ixi. Ela Desligou de novo? Vamos tentar Agora ela desligou, até alguém né? falar com a gente lá, porque esse golpe não funciona. Esse de ficar desligando, fazer de conta que não atende. Não tem problema, Brito, não tem E também problema. se gente continuarem insiste. nessa aí, a gente vai lá, né? Quer dizer, o Tanuri vai lá. Exatamente, Não tem exatamente. problema, Bom, vamos lá. enquanto a gente tenta mais uma vez ligar para a empresa, eu quero falar do caso do Itamar, que esteve aqui na sexta-feira passada reclamando de um notebook que havia comprado em fevereiro desse ano. Bom, o equipamento apresentou um defeito com apenas 3 meses de uso. O Itamar, então, foi orientado pela empresa fabricante a enviar o aparelho pelo correio para ser consertado. Mas já se passaram 4 meses e ainda não devolveram o notebook. O programa da tarde entrou no circuito e cobrou uma resposta dos responsáveis. Agora, acompanhe a reportagem. O aposentado Itamar Araújo Leite procurou o Patrulha do Consumidor porque em novembro do ano passado ele comprou um notebook por R$ 1.680 e depois de 3 meses o produto apresentou defeito. Logo que o equipamento deu problema, eu liguei na Lenovo e a atendente me orientou a entrar no setup, mexer nas teclas para ver se o computador reiniciava. Ele não reiniciou e continuou com a tela azul. Aí ela me orientou que ia mandar o técnico em casa. O consumidor aguardou a visita do técnico, mas ele não foi. Aí eu liguei lá na Lenovo, a moça falou que o técnico ligou na minha casa que não tinha ninguém, sendo que eu fiquei aguardando o técnico a semana toda e não compareceu. Ela agendou uma nova data, aí o técnico não compareceu. Eu liguei lá perguntando do técnico, ela me orientou que a minha região não atendia o técnico em casa. Aí eu falei, pô, mas cada vez que eu ligo vocês me falam uma coisa diferente.
Em um novo contato, pediram que o senhor Itamar enviasse o notebook para a fábrica, o que foi feito pelo aposentado. Me mandaram um número, né, para me levar até o correio, que não ia ter despesa nenhuma para pagar o envio do equipamento. Aí foi que eu fiz, mandei o equipamento dia 11 de março. E desde então, até hoje, não recebi o equipamento, já vai fazer 4 meses. Cada vez que eu ligo na Lenovo, eles me falam uma coisa diferente. No palco, a orientação de como a assistência técnica deve proceder, caso seja necessária a troca do notebook do senhor Itamar por outro novo. Foi o aparelho com defeito para assistência técnica para a fábrica. É necessário, o correto, que se faça um backup das imagens, imagem da filhinha dele, as Das fotos contas. de viagem, de tudo que ele tiver lá de arquivos de trabalho. e-mails, tudo. Tudo isso. E dando um notebook novo para o seu Itamar, Não veio tem nada que entregar o backup. Não veio nada disso. O que acontece? Há 4 meses ele está esperando e, de novo, esse mesmo grupo econômico, no qual a CCE e a Lenovo, elas são duas empresas que estão juntas e estão dando muito trabalho aos consumidores. E vou te falar, Brito, Ana, Ticiane, somente aqui, através do site do Programa da Tarde, são mais de 4.000 denúncias contra produtos da Lenovo Nossa, e da tudo CCE. isso? Em seguida, a produção entra em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa fabricante. Como nós vamos resolver, Pedro? Por favor, me aguarde 2 minutos, por favor. Vai aguardar 2 minutinhos. Depois de alguns minutos, Que temos uma resposta do Pedro da assistência técnica da Lenovo. E essa resposta dele não é das melhores. Não? Ele está dizendo o seguinte, que não tem ninguém responsável para resolver este problema do Itamar agora. Então é o seguinte, Tamar, você pode voltar aqui segunda-feira, porque nós vamos atrás do seu caso. Pode voltar? acompanhe agora o desdobramento desse caso. Segunda-feira tem que ter alguém lá, né? Itamar, bem-vindo novamente aqui ao programa da tarde, a Patrulha do Consumidor. Eu só vou te pedir o tempo para uma ligação telefônica e já volto pro teu caso, tá? Obrigado. A gente tá tentando ligar na Microcorp, que é a empresa, Boa tarde. caso da Juliane, entendeu? Alô? Boa tarde, o que eu Boa falo? tarde, é Brito meu nome. Quem tá falando aí? Não entendi, desculpa. Meu nome é Brito Júnior, eu sou aqui da Rede Record, do programa da tarde. A gente está ao vivo para todo o Brasil e eu gostaria de falar com alguma pessoa aí da empresa que resolvesse um problema de um consumidor que está reclamando. É com você mesmo? Não, não comigo não, um momento. Quem que vai falar comigo? Ela Bom, já algum passou. responsável lá da Micropro, né? Microcorp. Como é? Alô? Micropro. Atendeu. Alô? Alô, oi, boa tarde, quem fala? Boa tarde, fala com a Gabriela? Gabriela, eu tô com um consumidor aqui, é a Juliane, e ela tá com um problema muito sério. Tá falando aqui no programa da tarde ao vivo pela Record, que ela foi fazer aí uma entrevista de emprego e acabou saindo com uma dívida. E como ela está reclamando aqui, a gente está ao vivo para todo o Brasil, eu vou te passar para o advogado que é especialista em direitos do consumidor, o Tanuri, que vai te explicar melhor o caso, tá? Tudo bem. Gabriela, boa tarde. Boa tarde. O caso da Juliane, resumidamente, é o seguinte, ela foi chamada pela sua empresa aí numa sexta-feira para uma entrevista de emprego. Esta entrevista de emprego foi oferecida para ela um curso, que teoricamente ela começaria o emprego condicionando ela a um treinamento, a um curso. E foi cobrada da Juliane um valor de R$ 173 e mais foi assinado um contrato no qual a Juliane deveria 25 parcelas a serem descontadas neste emprego de auxiliar administrativo que vocês prometeram. Então, Gabriela, como nós cuidamos da defesa do consumidor, a Juliane, ela não fez sequer nenhuma aula de treinamento e também não teve o emprego prometido, nós queremos resolver o caso. Como será feito a devolução do pagamento para ela, do que ela já despendeu, do que ela já pagou e o cancelamento do contrato para que não venha cair das 25 prestações. Sim. Só para
confirmar, você pode me passar o nome dela completo para me buscar informações aqui no meu sistema antes de eu te passar qualquer posição? Com certeza, Gabriela. Ela está aqui, ela vai falar com você. Ah, tá bom. Deixa eu só aproveitar esse tempo para entrar no meu sistema. É Juliane Cerqueira da Silva. Pode falar. Juliane, né? Juliane Cerqueira da Silva. Cerqueira da Silva. Ela estava desempregada, ela fez uma inscrição no site de vocês e aí ela foi chamada para uma suposta entrevista de emprego e daqui a pouco ela já está assinando aí uma dívida, um contrato com 25 prestações, passou no cartão de crédito dela também, aí 3 parcelas aí de 73 e ela não tem um emprego e está com uma dívida. De R$ 4.500, um curso de você paga em 25 meses, uma dívida. Sim. Entendi. Eu tô só esperando aqui entrar no meu sistema, ficou meio lento aqui. Mas ela já esteve aqui na unidade para conversar conosco? Ok, falar pessoalmente. com ela, né? É melhor diretamente com ela? Pode falar, Oi, Juliane. Pode falar, oi, Gabriela. Oi, Juliane. Meu anjo, você já esteve aqui na unidade para conversar conosco? Já sim, eu fui no dia 20 do mês 6, né? Compareci na segunda-feira também, que foi no dia 23. E na terça-feira também eu compareci, só que o coordenador, o PR, o coordenador da unidade, que seria o PR, ele não estava na unidade. Aí falaram que ia estar me ligando e até agora nada. Aí não te retornaram. Quando você esteve aqui na primeira vez, você falou com quem? Você lembra o nome? Com o PR. Com o Pierre da primeira Isso. vez e da segunda também? Da segunda também. Ou seja, Gabriela, eles não quiseram cancelar. Por quê? Entendi. Ela foi induzida a assinar um contrato. Além de assinar um contrato no qual deveria pagar em 25 parcelas a ser descontado num olerite desse emprego que ela também não teve, ela também já pagou a quantia de R$ 219, 3 parcelas de 73 que ela passou no cartão dela. Ou seja, vão ter que devolver o dinheiro e cancelar esse contrato. Entendi. Vamos fazer o seguinte, Juliana, eu vou pedir para que você compareça aqui na unidade diretamente comigo. A gente marca um horário para que não ocorra imprevistos, para que eu não possa, de repente, não esteja aqui na unidade. E aí eu converso diretamente com você, que assim fica melhor para mim. Não, Gabriela, nós estamos no ar, a gente quer o compromisso que vai ser resolvido esse caso. Tem Não, que ter o é dinheiro assim, de olha, volta da para ela e mesma- o cancelamento desse contrato. Porque esse contrato é ilegal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque tem uma vantagem manifestamente excessiva contra a consumidora que foi induzida a erro. Tá, é assim, olha, o contrato ele foi assinado aqui na unidade. Então o distrato ele também vai ser feito aqui na unidade. Eu vou conversar com a Juliane, que foi com quem fez a matrícula, realizou. Vou estar apurando tudo o que ela está passando, né? Para mim que ela compareceu por 3 vezes praticamente na unidade, não teve um retorno. Então tudo isso vai ser muito bem avaliado e pode ficar tranquilo que o melhor acordo vai ser feito junto com a Juliane, tá? Tá vendo aí uma falta de comunicação aí pelo fato dela ter vindo aqui na unidade e não ter sido atendida e não ter sido solucionado o problema da Juliane. Mas fica tranquilo que vai ser resolvido sim. Você pede para ela vir aqui na unidade, eu só queria só marcar já, mesmo no ar, já que você está passando que está no ar, já um horário certo, com um dia marcado bonitinho, para que ela não chegue aqui e fique esperando ou que saia daqui mais uma vez sem o problema estar resolvido. Tá. Perfeito. Então a Juliane irá até a sua empresa. Sim, que dia que fica melhor Nós para ela vamos vir? acompanhar, nós vamos marcar, nós vamos acompanhar. E o que a gente espera é que o contrato seja cancelado e seja devolvido o dinheiro da Juliane. Tá bom, Gabriela? Não, fica tranquilo. Que dia que ela pode vir aqui na unidade? A nossa produção vai falar com você. Nós vamos acompanhar o caso e ela vai voltar aqui com a solução. Então tá ótimo. Gabriele? Tá? Pra mim ficar na linha, né? Gabriele, Oi? é o Brito Júnior que está falando. Só uma última pergunta. É comum, é rotineiro, é assim que funciona mesmo aí? A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, pensando em sair empregada ou ter chance em alguma vaga numa empresa e sai daí com um curso para fazer? É Então, normal ela veio vocês até a unidade? é normal vocês condicionarem a realização de um curso a uma proposta de emprego? Brito, na realidade, ela veio aqui para fazer uma entrevista, como ela está dizendo. Não estou a par do caso da Juliane, mas o procedimento aqui é comum, né? O cliente, ele chega até a unidade para verificar
na verdade, desconto no nosso curso aqui para estar utilizando os nossos produtos. Já que ela está passando esse caso, né, para vocês e tanto para mim agora, como vocês estão me passando, aqui na unidade eu vou averiguar com ela o que aconteceu, tá? O procedimento não é esse, não é comum, isso não acontece aqui na minha unidade. Se eu tivesse a par desse caso, pode ter certeza que nem a necessidade de ter ido procurar vocês não haveria. Então, assim, não é comum, não é o procedimento. Eu também vou averiguar o que está acontecendo para mim, também poder entender o que está acontecendo e poder resolver esse caso da melhor forma. Se houve algum erro da parte da Micropro, pode ter certeza que vai ser corrigido e que a Juliane não vai sair no prejuízo com isso. Ou também, eu também vou averiguar se essas informações que está passando, já que não condiz com o procedimento, condiz com a realidade do que aconteceu, condiz com a realidade dos fatos. Mas eu vou estar averiguando e pode ficar tranquilo que se por um acaso ocorreu algum fato que fuja do procedimento, vai ser resolvido com a Juliane da melhor forma, sem ocorrer prejuízo para ela. Que bom, né? Vamos Obrigado, esperar, então, Gabriele. Obrigado, Gabriele. Boa. A produção vai falar contigo agora aí, fora do programa. E, Juliane, então, você vai lá, mas você não vai sozinha dessa vez, tá? Tá bom. Porque eu acho que, às vezes, as empresas, não sei, se aproveitam da inexperiência, da situação que você está vivendo naquele momento, precisa do emprego, para tentar vender o seu produto, para tentar inscrever você num curso que você não tem condições de pagar e sair de lá com uma dívida. Então a gente vai checar isso direitinho e a Gabriele, que é da Micropro, acabou de admitir que o que aconteceu com você não é o procedimento correto. A gente também acha. Por isso, nós vamos junto com você lá, tá bom? Tá bom. Obrigado, Juliane. Obrigada. Ok, Tanuri, esse caso vai ficar para o dia que ela for lá pessoalmente, a gente vê como é que ela vai ser tratada e como é que ela vai resolver. Isso mesmo, Brito, e nós vamos estar acompanhando, nós vamos acompanhar e ela vai voltar aqui com a solução. E o Itamar? O Itamar veio aqui na sexta-feira passada, bem-vindo de volta, Itamar. Ele comprou um notebook, R$ 1.680. Aí o notebook deu defeito. Usou Até apenas aí, 3 bem. meses, viu, Preto? Pois é, mas dar um defeito num produto que você comprou não é o ideal, mas pode acontecer. Agora, o que não podia acontecer mesmo é essa empresa que prometeu ao Itamar que teria um técnico responsável, que iria à casa dele para resolver o problema pessoalmente e tal, não ter esse técnico. Pedir para que ele mandasse pelo correio o aparelho para a empresa, assistência do próprio fabricante, e depois, há 4 meses esperando, ele ficou sem o computador, com todas as informações confidenciais dele, tudo lá dentro. Isso é o que não pode ocorrer. Será que hoje vai? Porque o moço da empresa lá, o Pedro, na sexta-feira, ele disse pra gente que não tinha ninguém responsável para resolver aquele problema. Certamente porque era o Jogo do Brasil, o pessoal saiu mais cedo, mas hoje é segunda, né, Tanuri? Pois é, até agora a gente não conseguiu falar nem na CCE, na Lenovo e nem no SAC, mas a gente vai continuar tentando, tá? Enquanto isso, a patrulha não para. A Rosana, ela esteve aqui no programa reclamando de uma grande loja de móveis. Ela comprou 2 mesas que ela sonhava há muito tempo. Pagou mais de R$ 1.800 à vista, mas a loja não entregou os móveis. Aí o programa da tarde entrou no circuito, cobrou explicações e vamos ver agora como terminou essa história. A consumidora Rosana Terezinha de Brino procurou o Patrulha do Consumidor depois de comprar 2 mesas para sua casa. Começo deste ano, comprei no Etna 2 mesas, uma para copa, outra para passar roupa. E me pediram 45 dias para entregar. Aguardei. No dia da entrega, que seria dia 14 de abril, me ligaram dizendo que não tinham para me entregar, que eu aguardasse um pouco. Ou se eu queria um reembolso. Disse, não, quero a mesa, pois precisava, queria as mesas. Mas pensei bem, daí 2 dias achei que eu estava muito necessitada da mesa, liguei e falei, não, já que vocês me ofereceram um reembolso, eu quero um reembolso, achando que seria na mesma semana. Mas não, me disseram que era daí 15 dias. Além de não ter sido reembolsada, a consumidora continua sem os produtos. Aqui, onde ficaria a mesa para passar roupas? Estou improvisando, às vezes passo aqui, às vezes no balcão, passo onde dá. E aqui, nesse espaço vazio, como vocês podem ver, estaria outra mesa, estou usando para passar roupas, depositar roupas, é o que estou fazendo. E
A produção entra em contato com a empresa e a responsável diz ao vivo que faltaram dados bancários para fazer o ressarcimento do valor, o que foi negado pela Rosana. Eu liguei lá ontem, no final da tarde. Eu falei para você, não precisa me falar nada que eu já sei só a resposta. A minha irmã mandou é porque eu não trouxe. Mandou um e-mail e eles responderam para guardar 2 dias. Já foi aprovado para me devolverem o dinheiro, mas é para guardar 2. Esses 2 dias não chegam. O que eu posso fazer é o seguinte: pegar esses dados bancários novamente, encaminhar para o setor e pedir para que eles façam até amanhã esse retorno. No dia seguinte, a empresa enviou um comunicado ao Programa da Tarde, informando que o valor de R$ 1.880 pagos pela Rosana com a compra das mesas havia sido depositado e que isso não foi feito anteriormente devido à divergência de titularidade da conta corrente. Depois que saiu do palco do programa, a consumidora foi confirmar o depósito. Estou de volta ao Patrulha do Consumidor para dizer que depois da minha participação no programa, a Etna entrou em contato comigo e devolveu o meu dinheiro. Os 1.880 já foi depositado em minha conta, estou muito feliz e já vou comprar uma outra mesa. Sem a ajuda da Patrulha do Consumidor, eu jamais conseguiria resolver o meu problema. Vale a pena procurar, porque vocês resolvem mesmo, procurem. Ponto para o consumidor. Ponto para a Rosana, é isso mesmo. Pegou esse negócio, pegou esse bordão, pegou do ponto para o consumidor, até os próprios consumidores já estão comemorando dessa forma. Mas a gente fica feliz porque a Rosana não merece ficar com uma dívida de R$ 1.800 sem ter as mesas, né? Verdade, Brito. E no caso, a empresa se comportou excelentemente, caso resolvido, a consumidora satisfeita. Parabéns à loja Etna. Muito bom. Hoje nós vamos ter no Além do Peso uma pesagem super importante, porque é a penúltima pesagem oficial, já que na sexta-feira que vem cada um tem a sua meta e será a última, efetivamente. E depois a semana da grande final, a grande final que é na semana que vem. Então hoje eles estão super tensos porque fim de semana, o último fim de semana, tá difícil de perder peso. Daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu. Mas e o Itamar? Então, Brito, no caso do Itamar, a CCE, a Lenovo, entrou em contato com a nossa produção, falou que eles não querem falar ao vivo aqui no programa, mas que eles vão resolver o seu caso sim, viu, Itamar? Então eu queria te convidar até para voltar no programa para falar que seu caso foi solucionado. Tudo bem. Depois deles solucionarem, aí você volta e fala para receber o ponto do consumidor, tá bom? Tudo bem. Sim. Itamar, fique tranquilo que a nossa equipe vai acompanhar o seu caso. Nós não vamos descansar até não estiver solucionado. Mas eles falaram que vão resolver. Eles entraram em contato aqui e falaram que eles estão dispostos a resolver seu caso, viu? Tudo bem. Tudo bem? Itamar pra melhor, rapaz. Com certeza. Obrigado, Itamar. Tanuri, Nada. e o que tem amanhã na patrulha? Amanhã, Brito, tem um caso espetacular. Vocês não podem perder. Por quê? Para exigir os seus direitos, você tem que saber os seus direitos. Então, você que está nos vendo, vai ter um caso sobre direitos no transporte coletivo. É o caso da Adriana. Ela estava voltando para casa e no ônibus que ela estava, que estava em alta velocidade, o motorista deu uma freada brusca. Ela caiu, se estatelou no chão, quebrou a perna, gastou mais de R$2.000 em muleta, em tratamento, em cadeira de roda e até hoje ela não está andando direito e está com ameaça de perder o emprego. Por causa dessa freada? Sim. Você vê o que... E isso é uma coisa que acontece, não o acidente com a pessoa, mas a freada. A freada acontece direto porque muitos motoristas de ônibus, infelizmente, abusam naquele corredorzinho que foi criado exclusivo para eles aí. Toca o pé mesmo e depois acontecem os acidentes. Esse é um caso bem interessante. Obrigado, Tanuri. Obrigado, Brito.